Olá, pessoal. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, e também para o estado de Alagoas e do Rio Grande do Norte, através da Band. Hoje vamos conversar com Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, professora de História, ela que foi senadora também pelo Acre. E conosco vai falar a Marina Silva a respeito da visão que ela tem em relação ao Brasil de hoje, no contexto dessa pandemia do coronavírus, e falar sobre um assunto muito importante, que é o contexto político que vive o Brasil hoje. Ex-ministra Marina Silva, e a pergunta que lhe faço agora, entrando um pouquinho no assunto de política, diante de tantas atrocidades que já foram cometidas pelo Bolsonaro, apoiando as manifestações da ditadura, do Supremo, esse comportamento desumano em relação ao problema do coronavírus e das pessoas que estão morrendo, né, participando de manifestações, eu pergunto, acho que muita gente se pergunta isso, o que é que falta para que seja aprovado ou apoiado com mais expressividade um impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Existem três questões que são muito importantes nessa discussão sobre os crimes de responsabilidade que vêm sendo cometidos pelo presidente. Em relação à saúde pública, que é o mais grave, desrespeitando a vida das pessoas, em relação à afronta à nossa Constituição, à democracia e à autonomia dos poderes, porque os três poderes são independentes, ainda que tenham que atuar harmonicamente. Então, são vários crimes de responsabilidade e agora o ministro Sérgio Moro acrescentou mais um com uma grave denúncia, que nós estamos vendo aí falar dessa gravação, em que dizem que tem horrores dessa tentativa do presidente fazendo tráfico de influência para proteger os seus, tanto amigos como familiares. Então, isso são crimes. Então, uma coisa, não é, num processo de impeachment, é você ter a materialidade daquilo que justifica o impeachment, não é? Crime de responsabilidade. Isso nós temos fartamente. A outra questão é a vontade, digamos, monocrática do presidente da Câmara dos Deputados em levar para apreciação o pedido de impeachment, porque é um ato dele, e só dele. E uma outra questão é o apoio da sociedade. E, nesse momento, nós temos uma situação complexa. Por quê? Se para o Bolsonaro não tem nenhum problema chamar as pessoas para a rua para se contaminar, porque ele não está preocupado com a vida das pessoas, para a oposição, os que têm responsabilidade, não podemos fazer o mesmo. Então, temos que buscar outras alternativas de mobilização e de pressão. Então, são três questões, né? A materialidade do crime de responsabilidade, temos fartamente, a mobilização da sociedade e a vontade política do presidente Rodrigo Maia em colocar o processo em apreciação. Eu acho que a questão do impeachment... Por que será que ele não colocou esse projeto para frente ainda, Marina Silva? Qual é a sua impressão? Eu acho que tem aí uma movimentação que está sendo feita com essa articulação do presidente para tentar ter base no Congresso com o Centrão, aliás, se entregando ao Centrão, como fizeram outros, a Dilma, o Temer, em situações Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson... Isso, todos aqueles que o Bolsonaro tanto criticou e agora está se entregando na sua mão, na mão do Centrão, de todos esses que você acabou de mencionar. Então, eu não sei se em função dessa articulação no Centrão, mas uma coisa que ajuda muito é a manifestação da sociedade. Então, os partidos do campo democrático, que não são do campo petista, estão mobilizando para uma ação política chamada Janela Democrática, que participa o PDT, a Rede, o PV, o PSB
no sentido de mostrar para a sociedade de que o presidente está causando graves problemas à democracia, à economia, à saúde pública e ao correto funcionamento das instituições. E de que há, sim, justificativa mais do que farta para um processo de impeachment. Né? Além do impeachment, nós temos outros processos. A investigação que está correndo no Supremo, a pedido do Ministério Público Federal, e que também tem essa gravação que, ao que tudo indica, pelo que tem aparecido na mídia, traz questões bastante avassaladoras. Sem dúvida. E eu pergunto à ex-ministra Marina Silva, que já participou de alguns processos eleitorais como candidata a presidente, inclusive. Marina Silva poderá figurar novamente como candidata a presidente em 2022? Essa possibilidade é colocada ou esse assunto não se discute mais e vai organizar, compor alguma frente mais ampla e apoiar um outro nome? Eu já fui candidata 3 vezes, eu fiz um esforço muito grande, inclusive para que a gente tivesse uma terceira via e que não chegássemos aonde chegamos agora. Que a polarização PT-PSDB, na verdade, gerou como fruto o Bolsonaro. O Bolsonaro foi chocado na polarização PT-PSDB. E eu tentei um outro caminho, onde a justiça social, o respeito ao meio ambiente, a defesa da democracia, um modelo justo e sustentável de desenvolvimento começasse a acontecer no Brasil. Então, eu sinto com a minha consciência tranquila. No entanto, essa discussão de candidaturas, eu acho que ela não deve ser colocada agora. Eu respeito aqueles que já se colocaram, como é o caso do meu amigo Ciro Gomes, porque ele já tinha feito isso lá atrás. Assim que terminou a eleição, ele se colocou. Mas agora não é o momento da gente discutir nome de pessoas. Agora é o momento da gente discutir o Brasil. Tem uma emergência. E a pior coisa que a gente faz é, em vez de tentar ajudar com os meios que dispomos, você dispõe fazendo o teu trabalho como jornalista. Cada um, eu participando do debate com ideias, com críticas, com propostas. Né? A pior coisa que se pode fazer é ficar numa disputa de quem vai chegar ao poder em lugar de dizer e debater o que se quer fazer uma vez se alcançá-lo. Então, eu participo do debate, sim, através da rede, com o PSB, com o PDT, com o TV. Eu tenho uma boa relação com o senador Roberto Freire, que não faz parte dessa articulação, mas tenho uma boa relação com ele. E nós estamos tentando construir algo que seja diferente da forma como o Partido dos Trabalhadores tem conduzido o processo. Porque eles cometeram erros gravíssimos, junto com o PSDB, que também cometeu, e não fazem autocrítica. E quem não faz autocrítica está dizendo que o que fez vai continuar fazendo. Perfeito. Ex-ministra Marina Silva, nosso tempo já está chegando ao fim, e eu gostaria de deixar uma pergunta, de certo modo, descontraída, para a gente finalizar a entrevista. Como professora de História, talvez já tenha acompanhado um meme na internet que diz que, no futuro bem próximo, os professores de História vão ter muita dificuldade de explicar para os seus alunos o que é que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos. Concorda com isso, professora de História Marina Silva? Concordo. Eu concordo porque os nossos alunos, com certeza, no futuro perguntarão como, naquele período, no Brasil, em 2019, 2020, 2021, 2022, o presidente da República nomeou um ministro para o Ministério do Meio Ambiente que é inimigo do meio ambiente. Como colocou alguém no Ministério da Saúde para se contrapor à política de isolamento social? Porque era isso que ele queria que o novo ministro fizesse. Até agora, educação, o ministro que é contra a educação, né? No Ministério da Educação, um ministro que é contra a educação. Na FUNAI, que é para proteger os índios, uma política e pessoas que são contrárias
aos índios na maioria das ações. E queria colocar na Polícia Federal um amigo para lhe passar informação privilegiada para proteger seus amigos e sua família. E nós poderíamos aqui continuar com um rosário de coisas que serão muito difíceis de explicar. Agora, para mim, como professora de História e ambientalista, talvez o caso mais nítido que nós temos é ter uma pessoa como o ministro Salles. Hoje eles estão tentando aprovar a medida provisória da grilagem de terra na Amazônia, legalizar terra roubada. O Petrolão é fichinha diante da corrupção do Florestão, que eles estão deixando roubar o patrimônio natural dos brasileiros. E, por fim, ex-ministro Marina Silva, Sérgio Moro é um inocente, é uma vítima ou é cúmplice de tudo isso? Eu achei muito estranho quando o ministro Sérgio Moro aceitou ir para o governo Bolsonaro. Sinceramente, ali, para mim, foi uma grande decepção, porque eu não consegui, e claro, ele não conduziu o processo com perfeição, à frente da Lava Jato, porque ninguém é perfeito, mas foi uma grande contribuição investigar um sistema de corrupção que envolvia empresários poderosos, políticos poderosos, enfim, e o Brasil viu aquele processo e desbaratando essas quadrilhas todas. E, de repente, ele acreditar que o Bolsonaro ia ter compromisso com o combate à corrupção, ia deixar fazer as investigações e aprofundar o processo, uma das primeiras coisas que ele fez foi a mudança no COAF, exatamente para proteger a própria família. Então, o ministro Sérgio Moro, quando foi para o governo, não consigo imaginar que ele não soubesse quem era o Bolsonaro. Era só olhar para 30 anos de vida pública dele dentro do Congresso Nacional. E toda a tentativa de tráfico de influência que ele denunciou que ele fez durante a gestão dele é a mesma coisa que ele faz em tudo que é ministério. Inclusive agora o Ministério da Cultura, que é outro, né? O Moro, por exemplo, a Regina Duarte. Que coisa triste, não é? Aliás, a Regina acabou, infelizmente, eu digo isso com tristeza, porque o Brasil todo sempre teve muito respeito por ela, muito carinho, mas agora ela revelou a pessoa e a gente começa a perceber que o que a gente via era apenas o personagem. Sem dúvida. Bom, eu quero agradecer a participação da ex-ministra e ex-senadora Marina Silva no nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vinda e um momento final para suas despedidas, sua reflexão final aos brasileiros que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar e a gente precisa ficar em casa. É uma forma de nos ajudar, ajudar os outros e ter respeito pelos médicos, inclusive hoje que é o dia do enfermeiro e da enfermeira, daqueles que estão se sacrificando para proteger nossa saúde. Ok. Muito obrigado, ex-ministra Marina Silva, do nosso Espaço Cidadão. Você que está nos acompanhando, gostou da entrevista, quer fazer algum comentário? Escreve lá no nosso canal no YouTube para que a gente possa interagir com você. Mais uma vez, ex-ministra, muito obrigado.